Olá, começa agora o Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição, vamos falar sobre o lançamento do Pacto dos Atingidos pelo crime do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia completou 2 anos ontem e vários movimentos e instituições ligados à Igreja Católica pedem justiça. E ainda, vamos conhecer um projeto social que ajuda crianças e adolescentes em situação de risco na região metropolitana de Brasília. E tem mais, você vai ver o que muda com a nova lei de falências e recuperação de empresas, que entrou em vigor esta semana. Os detalhes daqui a pouco. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Eu começo a edição de hoje agradecendo a você, devoto do Divino Pai Eterno, e toda a sua família que acompanha a nossa programação aqui junto conosco todos os dias na TV das Bênçãos do Pai. Nosso muito obrigada. E começamos falando sobre o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira, que presidiu uma missa nesta segunda-feira na comunidade Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A celebração marcou os 2 anos do rompimento da barragem com rejeitos de mineração que causou a morte de 272 pessoas e destruiu a bacia do rio Paraupeba. Vamos ver. A missa de 2 anos da tragédia do rompimento da barragem da Vale na mina de Córrego do Feijão foi celebrada no mesmo local que serviu de apoio para as equipes de resgate logo após o rompimento. Uma celebração emocionante marcada por diversas homenagens. Ao 12h28, horário exato que a barragem se rompeu, os sinos da igreja tocaram e, em sinal de respeito, todos de pé fizeram 1 minuto de silêncio. Todos os meses, os dias 25 não têm sido os mesmos para os moradores da comunidade de Córrego do Feijão e região. A igreja permanece presente e atuante desde o dia do rompimento da barragem. E os dias não têm sido nada fáceis. A Carmen que o diga, uma das coordenadoras da comunidade Nossa Senhora das Dores, ela vive o drama da tragédia de perto. Perdeu 6 pessoas da família. Cada dia é um dia de luta, de busca por justiça, né? Saber que 272 pessoas morreram. Entre essas 272 pessoas, 6 membros da minha família, é muito triste. Então é uma luta diária para tentar sobreviver mesmo. E aonde vem encontrando forças? Sem dúvida nenhuma aqui. Na igreja, na Casa da Mãe das Dores. A comunidade indígena Pataxó, Nhanhanhê e Pataxó Naoxô de São Joaquim de Bicas também foi atingida. Eles perderam uma de suas maiores riquezas, o rio Paraupeba. A gente foi afetado no nosso mais sagrado, né? Que é Tio Pai, o Deus que nos criou, que é onde a gente fazia o nosso ritual no rio, a pesca, as plantações e na água, né? Que a gente utilizava tudo do rio. Para o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira, referencial para a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, apesar de 2 anos, a tragédia ainda sangra o coração das pessoas. A gente tem tentado também ajudar a comunidade, apesar de muita dificuldade, de conflitos, a pensar que o luto ele precisa também de se transformando em luta, porque a gente precisa de dar um destino de vida para tudo isso, de esperança para tudo isso. E o que nossa igreja propõe é exatamente que esse futuro seja, se lembrar sempre para que isso nunca mais aconteça e que a gente possa ter uma conversão mesmo, como a gente afirma, uma conversão ecológica. E ainda falando nesse assunto, durante o encerramento das atividades que marcaram os 2 anos do rompimento da barragem da Vale, foi lançado o Pacto dos Atingidos pelo Crime em Brumadinho.
O documento, para você entender, foi elaborado pelos atingidos em parceria com a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que pertence à Arquidiocese de Belo Horizonte, e contou também com a colaboração da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais. Vamos assistir. Fotos e letras marcantes reunidas na publicação organizada pela região episcopal Nossa Senhora do Rosário, parceria com organizações da igreja. O pacto é um documento construído por diferentes mãos e diferentes atingidos e comunidades. Então, é um resultado de muito trabalho, muita dor, né, dos familiares das vítimas, mas também de agricultores, de lideranças comunitárias indígenas, quilombolas, da zona rural e da zona urbana, que reuniram e sistematizaram diversos impactos, diversos danos ao longo de toda a bacia do Paropeba para fazer essa denúncia de maneira coletiva e mostrar toda a diversidade do crime da Vale, que é um crime continuado. Durante o momento celebrativo, foram acesas 272 velas representando as vítimas. Comunidades indígenas e quilombolas denunciam os crimes socioambientais que ocorreram com o rompimento da barragem. Uma muda de girassol foi plantada em sinal de esperança. A publicação do Pacto dos Atingidos retrata muito bem esses 2 anos de tragédia aqui em Córrego do Feijão. O livro traz informações como memória, grito, justiça e luto. O lançamento fez parte da 2ª Romaria Regional pela Ecologia Integral a Brumadinho. Ao pensar em todo o meio ambiente que foi destruído, e ao ler a Laudato Si do Papa Francisco, nós compreendemos muito bem o que significa ecologia integral, que é uma nova concepção da relação do ser humano com a natureza. E isso fica muito marcado para a gente, porque é como, assim, resumidamente, somos todos irmãos e moramos numa casa comum, de modo que está tudo interligado. E qualquer dano, como essa ganância pelo dinheiro que nos leva a destruir a Mãe Terra em nome do lucro de alguns, acaba gerando morte. Então isso é ecologia integral, no sentido de que a gente precisa de vencer essa concepção de vida, né? De lucro, de destruição. A ecologia integral é cuidar de tudo para que nós tenhamos uma vida saudável num planeta saudável. É impossível, com palavras, a gente mensurar aqui o sentimento das famílias das vítimas e de todos os atingidos, né? Fica o nosso pedido de oração para que Deus, para que o nosso Pai Eterno conforte a todos e que a justiça dos homens também seja feita. E vamos ver o que é destaque no noticiário internacional? Acompanha comigo. Em todo o mundo, a taxa global de Covid-19 se aproxima da marca de 100 milhões de casos nesta terça-feira. As infecções foram registradas em mais de 210 países e territórios, desde que os primeiros casos foram identificados na China em dezembro de 2019. Apesar disso, autoridades de saúde afirmam que após o início das campanhas de vacinação, caiu o número de internações de idosos em vários países. A União Europeia propôs hoje a criação de um registro de exportações de vacinas. A iniciativa é para tentar evitar atrasos na entrega da vacina e problemas de abastecimento nos centros de imunização. E nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu um novo conselho clínico para o tratamento de pacientes com Covid-19, incluindo aqueles que apresentam sintomas persistentes mesmo após a recuperação. A OMS disse ainda que recomenda o uso de anticoagulantes em baixas doses para prevenir problemas sanguíneos. Entre as recomendações também está o uso de oximetria de pulso, que é a medição dos níveis de oxigênio dos pacientes. E no sul da África, a Organização das Nações Unidas, ONU, está apoiando autoridades de Moçambique a lidarem com os danos provocados pela tempestade tropical Heloise. A ONU afirma que vai ajudar também na avaliação da situação e a responder às necessidades mais imediatas das pessoas afetadas, o que inclui o fornecimento urgente de alimentos, atendimento médico, saneamento e serviços de proteção.
A tempestade, registrada no último fim de semana, atingiu mais de 176 mil pessoas. 6 morreram e 12 ficaram feridas. O ciclone Heloise destruiu escolas, centros de saúde, cerca de 9 mil casas e campos agrícolas. Agora a gente fala sobre as vacinas contra a Covid-19, que ainda geram dúvidas em muita gente. Isso é normal. E entre as principais delas estão questionamentos se pacientes com câncer e outras doenças crônicas podem ser vacinados contra o novo coronavírus. Segundo os médicos, não há contraindicação e essas pessoas podem sim e devem ser imunizadas. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Gabriele Assis. Vamos ver. A vacina contra a Covid-19 é a principal esperança para conter a disseminação do novo coronavírus, mas ainda desperta dúvidas em muitas pessoas. Um dos questionamentos é se os pacientes com câncer podem se vacinar. De acordo com este médico oncologista, eles não só podem, como devem. Vários estudos mostraram que os pacientes com câncer, seja tumor sólido ou seja tumor hematológico, leucemias, etc., eles têm um maior risco de problemas quando infectados pelo coronavírus e maior mortalidade. Então, a vacinação ela tem um papel fundamental nessa população. Primeiro, porque o primeiro objetivo é reduzir o risco de internação nesses pacientes, de consequências, sequelas e reduzir a mortalidade desses pacientes. E segundo, que a gente sabe que quanto maior o número de pacientes vacinados, nós vamos estar contribuindo para diminuir a propagação da doença na população em geral. Segundo o especialista, as vacinas disponíveis contra a Covid-19 utilizam tecnologias em que não há contraindicação para pacientes com diagnóstico de câncer. A Coronavac, que é uma das vacinas aprovadas no Brasil, ela utiliza vírus inativado, vírus morto. Então não traz problema, a princípio, para o paciente oncológico. A outra vacina aprovada, de Oxford, ela utiliza um adenovírus, tá, vivo, que é um vírus que não é capaz de replicar em seres humanos. Daí, então, não há contraindicação também no paciente com câncer. Existem as vacinas de RNA, por exemplo, a da Pfizer, a da Moderna, que não são disponíveis no Brasil, que também podem ser utilizadas em pacientes com câncer. As vacinas que são contraindicadas no paciente com câncer e que está em tratamento e tem uma imunidade mais baixa, são as vacinas de vírus vivo atenuado. Por exemplo, vacina da febre amarela, do rotavírus, do sarampo. Pacientes com câncer estão dentro da fase 3 de vacinação, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar de essas vacinas terem se estabelecido um tempo recorde, primeiro que foi necessário, porque a pandemia traz grande morbidade e mortalidade, então o número de mortes absoluto é grande, então foi necessário pôr na balança e tentar, o mais rápido possível, trazer uma vacina. Os estudos preliminares dessas vacinas mostraram que são vacinas seguras, tá? E já temos os estudos, fase 3, tanto é que houve a aprovação da Anvisa, mostrando a eficácia dessas vacinas. Então é muito importante perder o medo da vacina, nessa população também paciente oncológico, porque quanto mais gente estiver vacinado, nós vamos estar contribuindo para contribuir o mais rápido possível para erradicar a pandemia na medida do possível e evitando complicações do paciente oncológico. E no próximo bloco vamos falar sobre o reforço de vacinas que o Brasil deve receber nas próximas semanas na luta contra a Covid-19. Eu volto já já, fica aí, eu te espero. Oi para você que está aqui na Rede Paianeiro. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia desta terça-feira,
Muito obrigada a você de todo o Brasil junto conosco aqui na TV Pai Eterno. E agora mais uma notícia boa. O Brasil deverá ter um reforço aí de mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, isso previsto para fevereiro. Quem tem mais informações para a gente agora sobre esse assunto é o repórter Tarek Cardoso. Oi, Tarek. Olá, Carol. Nós esperamos que cada vez mais pessoas estejam imunizadas em todo o país. E vamos atualizar agora as novidades sobre a produção e compras de vacinas para o Brasil. O governo chinês anunciou a liberação da exportação de mais de 5 mil litros de insumos para a fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan. Os insumos já estão em áreas aeroportuárias e chegarão nos próximos dias aqui no Brasil. Com eles será possível produzir mais de 5,5 milhões de doses da vacina. Nesta segunda-feira, os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, se reuniram com representantes do laboratório União Química, que será o responsável brasileiro pela produção da vacina russa Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya. O laboratório brasileiro se comprometeu a levantar os dados técnicos que irão compor o dossiê de desenvolvimento clínico de medicamentos e entregar para a Anvisa nos próximos dias. Logo após essa conversa, a Anvisa enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, as informações que o mesmo havia solicitado para aprovar o uso emergencial da vacina. O pedido de informação por parte do ministro foi motivado após o governo da Bahia ter solicitado ao STF o direito de importar e distribuir a vacina russa antes mesmo da aprovação da Anvisa. O órgão comunicou ao ministro que os dados técnicos da Sputnik V ainda não são suficientes para aprovação e que os requisitos para o uso da vacina russa são os mesmos que já foram exigidos para a vacina Coronavac e de Oxford. Os representantes da Anvisa têm se reunido também com autoridades de outros países da América Latina, como a Argentina, que já está utilizando a Sputnik V para realizar mais levantamentos técnicos sobre a eficácia da vacina russa. Tá aí, Tarek, muito obrigada a você pelas informações. E atenção, empresários, a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas foi sancionada recentemente, mas com alguns vetos do presidente da República. A reforma permite que o devedor em recuperação judicial faça financiamentos, inclusive com bens pessoais em garantia. Esse é o assunto do comentário de hoje com o advogado especialista em direito empresarial, Felipe Denk. Dentro das áreas de direito, contabilidade, administração e economia, no início do presente ano, é a reforma da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, com a promulgação da Lei 14.112, que alterou substancialmente a Lei 11.101/2005. Ela está sendo chamada, em função dessa alteração substancial, da nova Lei de Falências e Recuperação. Mas, na verdade, trata-se de uma alteração substancial e a reforma profunda que nós tivemos desde que entrou em vigor, há mais de 15 anos atrás, a nossa atual Lei de Recuperação e Falência. Em meio à pandemia e à grave crise econômica causada pelo coronavírus, que atingiu todo o mundo, o parlamento de diversos países se movimentaram para aprovar leis que pudessem mitigar os efeitos da crise e, por consequência, evitar o fechamento de diversas empresas. No Brasil não foi diferente. Desde a decretação do estado de calamidade, em meados de março de 2020, diversos projetos foram apresentados. Mas o Congresso, após uma detida análise, optou por acelerar o projeto de lei de reforma da Lei de Recuperação e Falência, que já havia tramitando desde 2005, que visa reformar a nossa atual Lei de Recuperação Judicial e Falência. Além da necessidade natural de se adequarmos ao mais rápido possível a uma nova legislação, no caso da nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, ela recebeu contornos até certos pontos dramáticos, em razão do curto período de vacatio legis. O que seria esse vacatio legis? Que é o período entre a data de publicação de uma lei, que aconteceu no dia 24 de dezembro, e o início de sua vigência. No caso da nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, o vacatio legis é de apenas 30 dias, ou seja, uma verdadeira corrida contra o tempo. A nova Lei 14.112, ela já se aplica de imediato a processo de falência, em regra, a processo de falência já em tramitação e de recuperação judicial. Digo em regra porque há algumas regras excepcionais que se aplicam apenas a processos que sejam ajuizados após a entrada em vigor da lei, quais sejam a possibilidade de apresentação de plano de provedores,
alterações relativas à sujeição de créditos, à recuperação e classificação na falência. Então são esses alguns pontos, existem alguns outros que também são exceções, mas em regra essa lei já se aplica de imediato. Obrigado. Eu convido você agora para conhecer o projeto Promovida, criado na região metropolitana de Brasília. Desde o início, a ação social busca atender pessoas em situação de risco, especialmente crianças e adolescentes. Vamos ver. Em 1998, um missionário redentorista, ao perceber a realidade de várias crianças nas ruas da cidade de Brasília, resolveu tomar uma atitude. Foi quando nasceu a ação social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no trabalho da creche Promovida, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu participava de um grupo de senhoras da Paróquia Perpétuo Socorro que ajudava o Padre Júlio no serviço social, ajudando com os pobres, que ele tinha assim, muitos pobres que estavam vindo até de outras cidades para que ele pudesse ajudar. Então, ele sugeriu que a gente fosse procurar uma irmã em São Sebastião, que tinha começado um trabalho e estava em vias de fechar, porque não estava tendo condições de funcionamento. Então, a gente fomos o grupo de senhoras para lá e, realmente, a irmã Josefina tinha começado o trabalho com 30 e poucas crianças e estava, assim, muito apreensiva porque estava sem recurso para continuar. Nós conversamos com ela e ela concordou em que a gente participasse, entrasse com recurso financeiro e participasse da administração, inclusive dos recursos. Promover a vida. Essas duas palavras juntas dão origem ao nome da creche fundada pelo Padre Júlio Negrisolo. A missão da instituição há 22 anos é dar acolhida digna a crianças e adolescentes carentes e oferecer oportunidades de um futuro melhor. Nós temos reforço escolar e atividades artísticas, culturais e lazer. E tem uma turma nossa de monitores e a coordenação também, que visita as casas das crianças para ver a situação, para ver o aquelas mais necessitadas. A região administrativa São Sebastião compõe a área da periferia de Brasília e é marcada pelo agravamento das desigualdades sociais existentes em nosso país. É uma cidade satélite, né? Como dizem aqui em Brasília, como é aqui o organograma da cidade, mas é como se fosse um bairro de qualquer outra cidade do Brasil. E são crianças carentes, são crianças que as mães trabalham o dia inteiro. As atividades na creche em tempos normais são oferecidas em contraturno escolar e uma das exigências para ingressar na instituição é estar frequentando a escola. Ao todo, são 10 turmas, 5 pela manhã e 5 no período da tarde, separadas de acordo com a faixa etária das crianças e adolescentes atendidos pela instituição, que vai de 6 a 14 anos. O trabalho é mantido até hoje por colaboradores ligados à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é assistida pelos missionários redentoristas da província de Goiás. Como era um trabalho social da Perpétuo Socorro, o pároco da Perpétuo Socorro sempre é o presidente da associação. Nós temos uma associação fundada com todos os certificados, todos os documentos, e o pároco sempre é o presidente. Então, mudou o pároco, muda o presidente da Promovida. E esse pároco é que promove assim, as ações, que faz os pedidos nas missas e assim, convoca os paroquianos para ajudar com a creche. A gente faz duas campanhas de apadrinhamento no início do ano e no meio do ano. Cada paroquiano ajuda com R$150 mensais e, com isso, a gente toca os trabalhos. Durante este tempo de pandemia, o projeto se adaptou às realidades impostas e continuou a atender as crianças e suas famílias, mesmo com o isolamento social. A pandemia, como
pegou a todos, a nós também, né? Pegou de surpresa, mas nós temos uma equipe muito afinada, temos parcerias com escola, com universidades, a gente foi recebendo informações e hoje nós temos um espaço totalmente pronto para receber as crianças cumprindo toda a legislação. Mensalmente, a gente faz uma cesta reforçada, porque a gente procura saber quanto que a família gasta, né? Se é uma família com mais pessoas, mais numerosa, então a gente dobra os alimentos. Fora isso, semanalmente, a gente faz a entrega de 2.200 pães, que a gente montou uma padaria lá também. E outra coisa também que fizemos foi marcar horários individuais ou 3 crianças, aqueles que não poderiam, que não têm computador em casa, que não tinham meio de fazer os deveres, né? Quando as escolas públicas começaram a mandar os deveres, a gente, aqueles que não tinham como imprimir os deveres, a gente imprimia. Tudo é feito com muito amor, com muita vontade de acertar. Então, foi um ano de muito sucesso. Trabalho lindo e tão importante, né? E por hoje é só, encerramos aqui essa edição do Jornal Boa Notícia. Te espero amanhã nesse mesmo horário, se assim Deus quiser. Muito obrigada. Tchau!